Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite. Estamos entrando no ar com o nosso estudo bíblico desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, com o nosso coração agradecido a Deus por esta oportunidade que temos todas as quartas-feiras de estudar a palavra do Senhor. E hoje eu vou falar de meios de graça, daqui a pouquinho, após a oração. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta singular oportunidade, a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de alimentar o nosso conhecimento a respeito desta palavra, as doutrinas que nós subscrevemos como servos do Senhor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós queremos agora, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie nesse propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu prezado irmão. Esse assunto é um assunto por demais extenso e hoje eu quero falar de um conceito geral de meios de graça e quero trabalhar um pouquinho a respeito da ceia do Senhor, considerando que, sendo hoje o dia 2 de junho e no próximo domingo é o domingo que celebraremos a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, e a maioria das igrejas presbiterianas fazem isso no primeiro domingo do mês. Então eu quero falar um pouquinho deste assunto. A primeira coisa que a gente precisa saber o que são os meios de graça. E eu trago uma definição feita por Luiz Berkoff, um teólogo que nós observamos, um teólogo que nós respeitamos, e no livro Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, na página 609, ele dá o seguinte conceito de meios de graça. Diz ele: estritamente falando, somente a palavra e os sacramentos podem ser considerados como meios de graça, isto é, como os canais objetivos que Cristo instituiu na Igreja e aos quais ele se prende normalmente para a comunicação de sua graça. Meios de graça. Meio é um instrumento, é um caminho, é um método, é um instrumento através do qual a graça sai de Cristo e chega no pecador, ou no ser humano, de um modo geral. Então, meios de graça são instrumentos, é a ponte que é feita entre Cristo e o ser humano. E a graça é falada em dois sentidos, no sentido especial e no sentido comum, no sentido geral. A graça especial, ela atua na vida dos eleitos de Deus e ela atua na vida daqueles que, eleitos por Deus, receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E aqueles que estão ainda por se converterem ou serem convertidos, não é? Porque os eleitos de Deus abrangem aqueles que já receberam a Cristo como Salvador e aqueles que ainda vão receber. Então a graça especial, ela atinge, ela abrange a vida dos eleitos de Deus de um modo geral. Ok? Entendido isso? Pois bem, os meios de graça são meios que atuam na vida dos eleitos de Deus. E você vai ver que, num certo sentido, esse meio de graça, ele tem um braço também que atua na vida daqueles que ainda não se converteram, não foram convertidos. Mas já a gente esclarece isso de uma forma melhor. O Luiz Berkoff fala que, estritamente falando, aqui na página 609 do seu livro Teologia Sistemática, estritamente falando, a palavra e os sacramentos é que são efetivamente os meios de graça. E quando ele fala isso, ele não inclui aqui, por exemplo, a oração. A oração não está incluída como meio de graça aqui.
não nele, Luiz Berkoff. Está incluído em outros teólogos. J. Adams, por exemplo, ele vai dizer que a oração é meio de graça e ele ainda acrescenta a comunhão da igreja, aquela reunião da igreja como sendo meio de graça. Mas vamos ficar com Berkoff nesse momento e entender que, estritamente falando, os meios de graça são a palavra e os sacramentos. Quando se fala a palavra, está se falando de quê? Está se falando da escritura em si, da Bíblia Sagrada, os 66 livros canônicos, ou está se falando da pregação da palavra? O Berkoff vai demonstrar adiante, na página 610, que é uma coisa e outra. É a palavra, a Bíblia Sagrada, e essa palavra pregada. E aí eu preciso colocar aqui a observação, né? Corretamente pregada. A palavra pregada sem nenhum artifício humano, pregando o que a Escritura diz. Então, essa palavra é meio de graça. E que graça essa palavra proporciona? Já vou dizer uma graça que essa palavra proporciona. Quando nós ouvimos a palavra corretamente pregada, e essa palavra ela chega nos nossos ouvidos e nós a compreendemos, o Espírito Santo opera em nós por essa palavra para que nós recebamos fé, tenhamos fé. A fé é um dom de Deus para nós, mas um instrumento regular, usado por Deus, para que nós tenhamos fé, é ouvir a palavra e compreender o que essa palavra está a dizer, para que, compreendendo essa palavra, surja uma atitude nossa em relação a essa palavra. E normalmente essa atitude nossa favorável à palavra é chamada de fé. Ok? Então, qual a graça que o meio de graça, palavra, produz? Fé. Produz fé. Se produz fé, produz conversão, produz transformação da vida. Então, já se percebe aí que esse primeiro meio de graça, a palavra, já produz no coração da pessoa que ouve a palavra fé. Eu trato isso com muito cuidado porque há casos, muitos casos, de pessoas que, lendo a palavra, eu não estou me referindo agora a uma pregação, mas lendo a palavra e se deparando com as verdades da palavra, essa pessoa também pode ser agraciada com a fé. Eu chamo sempre fé, distingo fé salvadora de fé santificadora. Deixa eu falar aqui para você. Fé salvadora é aquela que leva a pessoa a crer em Jesus como Salvador e, crendo nele, a receber a salvação eterna. Essa é a fé salvadora. Então, quando alguém lê a palavra, ainda que pela primeira vez, e lendo esta palavra surge no seu coração, na sua mente, na sua vida, uma disposição para obedecer essa palavra, uma reação favorável a essa palavra, favorável no sentido de acolher aquela palavra como verdadeira para o seu coração e pautar a sua vida por aquela palavra, nessa pessoa surgiu a fé em relação a essa palavra. Crendo na palavra, obviamente, crendo no Deus da palavra. Então fica difícil você dizer que essa palavra referida por Berkoff seja somente a pregação em si, e não a palavra excetuada a pregação. Eu incluiria aqui as duas, tanto a palavra nela mesma, a Bíblia pela Bíblia, e a pregação da palavra, a conjunção desses fatores. Mas essa pregação, faço aqui uma ressalva, que é preciso que seja a pregação correta, a pregação voltada para a palavra, sem nenhum adereço, enfeite humano,
Prega apenas a palavra, conforme recomenda o apóstolo Paulo. Prega a palavra. Ok? Esse é o primeiro dos meios de graça. A palavra. E o outro, ou os outros meios de graça referidos por Berkoff, são os sacramentos. Os sacramentos que se constituem em dois na fé presbiteriana. Quais são esses dois? Um sacramento é aquele que o admite na vida da igreja. Qual o nome dele? O batismo. E o outro sacramento é aquele que demonstra que você permanece firme naquela fé. É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Então, quem entra pelo batismo, é batizado naquela fé, naquela crença, naqueles elementos que ali se defendem na fé cristã presbiteriana. E aqueles que permanecem participando do sacramento da ceia do Senhor. Eu quero falar um pouquinho desse sacramento da ceia do Senhor. Porque, como eu disse no início, no próximo domingo será celebrada a Santa Ceia na Igreja Presbiteriana de Madureira, na parte da manhã, às 10 horas, e eu creio que em muitas outras igrejas será celebrada a Ceia do Senhor também. Às vezes a gente fala Ceia do Senhor, Santa Ceia e tal, são termos que são utilizados na vida da igreja, não estou aqui carregando nenhum peso maior para um e para outro, eu tenho preferência pela expressão Ceia do Senhor. Podemos falar Eucaristia, alguns falam Santa Ceia, tem gente até que pergunta, a ceia é santa mesmo e tal. Ora, ela representa coisas santas, né? O pão representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo, então quando se fala Santa Ceia, está se pensando não nos elementos em si, mas aquilo que esses elementos representam. Então, não haveria mal nenhum também, nesse sentido, chamar de Santa Ceia. Tá bom? Então, no domingo vamos participar da Santa Ceia. E o que é importante nós lembrarmos ao participarmos da Ceia do Senhor? Ora, é importante lembrar que o sacramento da ceia representa esta vida com Deus e a vida com o ser humano. A relação com Deus e a relação com o ser humano. A ceia mostra que um ser Deus homem, quem melhor se relacionou com o ser humano e com Deus ao mesmo tempo foi o próprio Jesus, né? Porque ele era Deus e o homem ao mesmo tempo. E a vida cristã bem vivida segue esse plano, essa linha de uma relação com Deus e relação com o ser humano. Porque a gente não pode, de modo nenhum, viver a vida dissolutamente, viver a vida sem nos preocuparmos uns com os outros. O primeiro núcleo com que a gente se preocupa é a nossa própria família. Nós vivemos para a nossa família, defendemos a nossa família, nós lutamos pela nossa família e é um ajudando o outro, é um defendendo a causa do outro. Temos a família do sangue, temos a família da fé e nós defendemos as cores da nossa família, certo? Pois bem, essa relação com o ser humano e com Deus é totalmente presente na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, no momento que eu vou participar da ceia do Senhor, eu estou participando do corpo de Cristo, porque eu estou ingerindo o pão, que significa o corpo de Cristo, eu estou bebendo o vinho, que significa o sangue de Cristo. Então, aquela substância de Cristo está fazendo parte da minha substância. A substâncias que lembram o corpo e sangue de Cristo estão fazendo parte da minha substância. E isso significa que eu em Cristo, Cristo em mim.
é uma simbiose, é uma junção de duas vidas, a vida de Cristo com a sua vida. O João Calvino, ele falou sobre isso no livro 4 das Institutas, no volume 4, página 6, ele falou assim, nossa alma pode obter desse sacramento frutos de grande dulçor e consolação. Porque nos apercebemos de que Jesus Cristo está de tal modo incorporado em nós e nós nele, que tudo que é dele podemos dizer que é nosso. E tudo que é nosso podemos declarar que é dele. Por isso, ousamos afirmar com segurança que a vida eterna é nossa e que o reino dos céus não nos pode ser retirado nos mesmos termos em que o próprio Senhor Jesus Cristo não pode ser privado dele. Por outro lado, podemos asseverar que não podemos ser condenados por nossos pecados, não mais que Cristo, porque não são mais nossos, mas dele. Não que seja possível atribuir-lhe alguma culpa, mas sim que ele se constituiu devedor em nosso lugar e é bom pagador. Esta é a permuta que, em sua bondade infinita, ele quis fazer conosco. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com o seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Essas coisas nos são prometidas tão completamente por Deus neste sacramento que devemos estar certos e seguros de que nele são demonstradas tão verdadeiramente que é como se Jesus Cristo mesmo estivesse ali, presente, pessoalmente, visivelmente, e que o víssemos com os nossos próprios olhos, e tão palpavelmente que é como se o tocássemos com as nossas próprias mãos, porque esta sua palavra não pode falhar nem mentir. Qual palavra? Tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ordenando que o tomemos, ele quer dizer que é nosso. Ordenando que o comamos e o bebamos, demonstra que ele é feito uma substância conosco. Quando ele diz, isto é o meu corpo oferecido por vós, este é o meu sangue derramado por vós, declara e ensina que são mais nossos que dele, porque ele os assumiu e os deixou não para se favorecer, mas por amor de nós e para o nosso proveito. Olha só, meu irmão. Esta fala de João Calvino nos coloca diante da ceia do Senhor da seguinte maneira. É um meio de graça, você está vendo que o estudo é sobre meio de graça. Eu não posso deixar de participar da ceia do Senhor. Não, você que é crente, você que é membro de uma igreja evangélica, você crê em Cristo como Salvador, você que tem a certeza da salvação não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, você não pode ficar distante desse sacramento não, meu irmão. Vá para a igreja e participe da ceia do Senhor. Ela demonstra que nós somos do Senhor e Ele é nosso. Que não há condenação sobre nós porque Ele já foi condenado. Não pode haver aí um bis in idem, lá do direito penal, ou seja, uma pessoa ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Não pode haver, ele já foi. E se você está nele, junto com ele, você foi condenado com ele também e foi vitorioso, porque ele foi vitorioso na cruz. Por isso que é importante estar com Cristo.
quem não está com Cristo, essa condenação não cai sobre essa pessoa. Então ela precisa ser condenada se não estiver em Cristo. E a ceia do Senhor, ela expressa, ela mostra, ela demonstra tudo isso. Volto a dizer, questão de fé, questão de crença, e nós cremos assim, que nós somos um com Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, tudo é renovado. Portanto, um apelo a você que me vê hoje, e eu quero que você me veja domingo lá na igreja também, para participar da ceia do Senhor, para comer o pão, para beber o vinho. Lá na igreja nós temos usado o suco de uva. Eu particularmente até entendo que o mais adequado é usar mesmo vinho, mas algumas pessoas têm dificuldade com isso, não podem, então, de um modo geral, todos podem tomar o suco de uva, então usamos o suco de uva e vida que segue sem problema algum. Importante é a expressão, o que isso significa, o que isso expressa, que é o sangue do Senhor e o pão, a carne ou corpo do Senhor. Então, no próximo domingo, esteja lá na igreja para participar desse meio de graça. E qual a graça que a ceia do Senhor comunica? Comunica essa união com Cristo. Comunica essa vida resolvida com Cristo. E ela comunica também a vida resolvida com o lado, né? Com quem está do lado, porque nós temos que ter vida resolvida com Deus e com o nosso próximo. Ah, mas eu estou com um problema aí na família, não pude resolver, e por causa desse problema eu não vou participar da Santa Ceia. Não faça isso. Faça o seguinte, tenta resolver o problema. Não conseguiu? Vai para a igreja e participe da ceia. Não fique sem o sacramento. E continua tentando resolver o problema. Faça tudo que estiver ao seu alcance para resolver o seu problema com sua família, com seu irmão, com a sua casa, com alguém do trabalho, com alguém, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Resolva. O ser humano deve viver com vida resolvida diante de Deus e diante dos homens, sempre. E a ceia sempre